Sem dúvida. Até nesse estudo sobre consequências de pecado, um dos pontos que a gente fala é o seguinte: não existe pecado que não tenha consequência. Não existe pecado que não tenha consequência. Eu falo, não, tem sim, pastor, é o seguinte, às vezes eu conto uma mentirinha, fica por isso mesmo. Você não entende, é esse que é o ponto. Não, você tem consequência, porque quando você contou uma mentirinha, você está indo para longe da vontade de Deus e da comunhão com Ele. Você já está caminhando para uma fraqueza espiritual. É aquela questão, como a gente até falou assim, por exemplo, como é que uma pessoa comete adultério? Até porque o adultério ou um pecado nesse sentido é tão assustador para a gente. Porque para um cara ou uma mulher cometer adultério, ela já foi um caminho muito longo para fora do caminho de Deus. Não é uma pessoa que está andando em santidade, está andando na palavra de Deus, está firme, oração diária, lendo a palavra, caminhando com fé. Um dia olha para uma colega de trabalho e fala, eu quero adulterar, eu vou adulterar, hoje a gente faz isso. É um processo longo e um processo sutil. De muitas vezes, até eu lembro, uma vez o Fabinho compartilhou no Facebook um texto de Jó lindo, né, que Jó falou assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos, de não mirar na donzela. Um texto muito lindo, né? E às vezes é isso, tipo, eu não estou tendo vida de oração, não estou tendo leitura da palavra, daí, por exemplo, né, eu estou no meu trabalho, eu vejo uma colega de trabalho, ou um colega de trabalho bonito, simpático, vem, conversa, tudo, e de repente eu posso começar a perceber que, eu gosto de conversar com essa pessoa, essa pessoa é legal, aí eu começo a querer conversar mais com essa pessoa. Se eu não estou tendo comunhão com Deus, eu não vou perceber o que está acontecendo. Eu vou achar, não, aí que eu vou falar, não tem nada a ver, é só amizade. Pela minha natureza pecaminosa, eu vou arranjar as minhas desculpas para falar que não tem nada a ver. Ou seja, eu já estou num processo, eu devia estar nesse caminho, e enquanto eu estou aqui, eu estou falando, não tem nada a ver, eu continuo indo na igreja, de vez em quando eu leio a Bíblia, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eu vou, não tem nada a ver. A hora que chega aqui, eu falo assim, nossa, foi sem querer. Não, espera um pouquinho, já foi um processo muito longo. Você já se desviou muito para você chegar nesse ato. E esse é um outro grande problema que a gente tem na igreja. Às vezes eu estou andando aqui, estou achando, não tem problema, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Até eu vou abrir uma polêmica aqui, né? Principalmente para quem gosta de seriados na TV, né? Só para provocar todo mundo, né? Vocês viram o que saiu essa semana sobre o Game of Thrones, né? Eu conheço algumas pessoas que assistem esse seriado, nunca vi ele, né? Só que daí, eu sempre vi matérias falando, é um seriado muito violento e tem uma série de coisas e tal. E tem um pessoal que é vidrado, é o melhor seriado que existe e tudo mais. Aí, até um irmão da igreja, a esposa falou assim, ô Nielsen, fala para ele parar de assistir Game of Thrones. Né? Eu falei assim, bom, eu já falei, a minha posição é não assistir. Eu nunca assisti um seriado, mas só o que eu já vi. Eu falei assim, quando eu vi a matéria na UOL, que diz que no seriado existem 7 atrizes pornográficas, elas são atrizes de filme pornográfico e foram contratadas para fazer Game of Thrones por causa da quantidade de sexo que existe no seriado. Como eu falei, eu nunca assisti nenhum. É só ler as matérias que você fica sabendo o que acontece. Eu falei assim, eu acho que nenhum cristão deveria assistir. E até, talvez eu possa dizer o seguinte, até tentando justificar algumas coisas, né? Talvez, não sei, alguns cristãos, alguns irmãos da igreja nasceram na igreja, não tem dificuldade nessa área, tudo. Eu não sei como é para você, mas para mim, eu até os 16 anos eu vivia no mundo. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu já via as piores pornografias que se poderia ver. Porque eu fui exposto a isso, pelos meus irmãos, pelos primos e tudo. Até sexo com animais, as piores coisas do mundo. Eu sei que eu não devo me expor a isso. Então eu falei assim, isso não dá para mim. Se um outro cristão acha que não tem problema nenhum, eu acho muito estranho, mas eu não posso julgar. Agora, o que aconteceu? Por que eu estou jogando tudo isso? Aí o John Piper lançou 12 motivos, 12 perguntas que você deve fazer a você mesmo antes de assistir Game of Thrones. Ele coloca uma série de argumentos.
E eu vi até um blog de um cristão americano tentando defender, ele não defende os 12 pontos, ele defende só alguns, né? Talvez que sejam mais fáceis tentar defender. E fica nisso, não, eu sou cristão, mas eu acho que não tem problema nenhum, porque a história é legal, porque isso, porque aquilo, tudo mais, né? Eu acho que uma solução seria, de repente, fazer a versão 2 do Game of Thrones, tira todas as cenas, fala assim, ó, nessa cena, o fulano de tal tem relação com a fulano de tal, deixa tudo preto, né? Daí alguns falam, aí não tem graça. Aí não tem graça, né? Aí fica complicado. Então, por que eu estou contando essa história? Será que às vezes eu devia estar nesse caminho e eu estou um pouco assim, falei assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É bobagem, isso não me afeta. Será? Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou questionando isso. Tá? Será que essas coisas não me afetam mesmo? Será que isso não é problema? Será que às vezes eu estou abrindo espaço para um desvio da rota que pode acabar me levando para um desvio ainda maior? É isso que a gente deve questionar. E um problema que eu vejo talvez hoje na nossa fé é aquele negócio assim, nós deveríamos estar andando nesse caminho. E todo mundo sabe que deveria. Mas hoje na igreja não tem problema andar por esses ângulos aqui, não tem problema. Falar desse jeito não tem problema, fazer essas coisas não tem problema, normal. Isso é um perigo muito grande. Isso é uma análise que nós temos que fazer em nós mesmos. Nós devemos julgar a nós mesmos e questionar tudo isso. É algo que tem o foro íntimo nosso, a nossa comunhão com Deus, mas até outro ponto a gente fala das consequências do pecado. Se você não está bem espiritualmente, você vai afetar a igreja, porque todos nós devíamos crescer juntos, nós devíamos estar no mesmo espírito, na mesma fé. E se você está debilitado, às vezes você vai trazer problemas para a igreja. É você que está nervosinho quando o irmão fala uma coisa, você fica chateado e começa a provocar briga na igreja. Nós deveríamos estar juntos no mesmo nível, no mesmo espírito. Aí nós íamos crescer junto. Porque quando um corpo está crescendo, mas aí você tem uma perna que está atrofiada, tem que parar todo mundo o crescimento, tratar a perna atrofiada para depois continuar crescendo. Então, todo pecado tem consequências. E tem consequências para a sua vida, tem consequências para a igreja, para o corpo de Cristo, porque você é parte desse corpo. Exatamente. Então, é bem importante isso que você está falando, é exatamente isso. Porque eu falo assim, não, eu sei que eu não estou fazendo o ideal, mas eu estou fazendo quase, eu estou quase lá, tá bom. Né? E aí eu tenho isso, a coisa vai, o ângulo vai se ampliando, eu vou me distanciando, porque eu vou me acostumando com aquilo e é normal, não tem problema nenhum. Não dá. E é esse o ponto, por exemplo, quando a gente lembra desse texto de Jó, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para a donzela, falei assim, ele está estabelecendo o limite dele. E até foi o que o Senhor Jesus falou. Por isso que ele fala, se você olhou para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Porque você, de certa forma ele está falando o seguinte, você só não está efetivando o ato porque você não pode. Você só não está efetivando o ato porque você não está numa ilha deserta com aquela mulher ou com aquele homem que você olhou. Se fosse o caso, ou seja, aqui dentro a vontade já está inteirinha. E esse que é o ponto, é o limite. Então eu nem vou olhar. Então eu nem vou correr o risco de olhar. Então você tem, se eu não coloco um limite, é aí que o Senhor Jesus, veja que ele fala do adultério, depois ele fala que os olhos são a janela, né, da nossa alma, e se forem trevas que estiver entrando, quão grandes trevas serão. Então o que acontece? Eu tenho que saber o limite, estabelecer os limites. E às vezes, por mais que o que nós poderíamos conceder, que em alguns casos pode ser que o limite meu tem que ser muito maior do que para outra pessoa. Agora tem que ter um limite. E aí, agora, o Senhor Jesus, com relação aos olhos, ele já estabeleceu o limite. Ele já estabeleceu o limite. Sim, ele gera, né? Até ele dá a ideia de engravidar. Né? E essa é uma questão, por exemplo, a questão de, eu diria, quem sabe um dia a gente fala um pouco sobre isso, mas é uma questão difícil porque todos nós temos que nos confrontar com relação a isso, realmente sobre aquilo que é para nós diversão, vamos supor, né? Como a gente se entretém ou se diverte, até questionar isso
o quanto a gente deve se divertir, porque eu posso ser um grande cristão e a minha vida está em direção a, eu quero me divertir, eu quero ter privilégio, eu quero curtir uma boa vida. Aí eu estou perdendo o propósito da minha vida, que seria servir a Deus. Isso é uma questão gigantesca hoje em dia. Porque tem um monte de, não, eu estou na igreja, eu estou aqui tudo, até quando a gente falou sobre o dia do Senhor, né? Às vezes gente que todo final de semana está viajando. Aí se algum final de semana não tiver um passeio, eu dou um pulinho na igreja. Aí eu perco esse foco, né? Isso que é uma coisa que eu acho, que eu estou muito feliz de ver na nossa igreja, é o conselho trabalhando muito em relação a isso, hoje em dia. Trabalhando em relação ao pecado. Então, por exemplo, nos últimos 2 meses, foi cogitado ser chamado 3 pessoas no conselho. Tá? Uma já veio, outra vai vir, então nós temos questões... Não, na verdade, as 3 pessoas foram tratadas pelo conselho. Uma pessoa só não veio aqui. O conselho foi até a pessoa, uma comissão do conselho. Então, é uma coisa difícil. Agora, além disso, você tem algumas questões que... Aí que tá, eu estou falando de pessoas que foram chamadas oficialmente para o conselho, foi uma comissão do conselho. Agora, você tem vários outros casos, na verdade... A maioria dos casos, a igreja nunca fica sabendo, porque é o seguinte, você tem presbíteros, e eu realmente admiro muito os presbíteros que a gente tem, que eles não param de fazer visitas e de tratar as pessoas. O João está aqui, membro do conselho também, que pode dizer isso. Presbíteros que incansavelmente, e às vezes andaram a 2ª, a 3ª, a 4ª, a 5ª milha com a mesma pessoa, tentando trabalhar na vida dela. E isso, gente, se a gente pudesse falar, vocês não sabem o quanto esses presbíteros, e eu digo em especial os presbíteros aqui, não vou falar dos pastores, né, além do trabalho dos pastores, mas presbíteros, o quanto se dedicam a trabalhar na vida de pessoas da igreja, a chegar e a cutucar a pessoa, fazer aconselhamento literalmente, e até de forma sistemática, toda semana sentando com a pessoa, apontando o erro, de presbítero chegar e falar assim, você está em pecado, você precisa mudar, você precisa se arrepender e está trabalhando na vida das pessoas. Né? Então, há muitas coisas que realmente a igreja não vê o que está acontecendo. E claro, sim, a gente tem que analisar, o próprio conselho analisar, ver como mais e o que mais tem que ser feito nesse sentido. Porque essa é uma questão muito importante hoje, e a gente percebe que o confrontar, o chegar para as pessoas e falar assim, meu irmão, você está errado, meu irmão, você precisa mudar a sua conduta. Eu falo assim, as coisas que você está postando no Facebook está errado, você não pode fazer isso. Isso não é a conduta de um cristão, tantas outras coisas. E é um processo que a gente tem que trabalhar sim na igreja. Concordo que isso é algo muito difícil hoje em dia. E sabe por que é difícil hoje em dia? Porque a gente corre o risco de transformar a igreja num comércio. Não, a gente não faz isso porque quem faz é aquelas outras igrejas, né? Eu não vou falar o nome, começa com Univiter, termina com Nersal, tal, tudo assim. Mas o que acontece? Essas igrejas fazem comércio explicitamente, mas eu posso fazer comércio aqui o seguinte, eu tenho que agradar a clientela, essa clientela, porque se eu não agradar esses clientes, eles vão procurar outro mercado. Então eu vou fazer o louvor do jeito que eles querem, vou pregar o que eles querem, vou fazer aquilo, e aí, esse é um grande perigo que a gente tem nas igrejas hoje. Então é uma luta que as igrejas têm que ter, os pastores, em não se dobrar à clientela, a precisar agradar. E sim, eu vou falar o que tem que ser falado. E, gente, se a gente falar tudo o que precisava ser falado, sim, vai ter gente que vai embora da igreja. Vai. Mas tem que ir. Fazer o quê? Tem gente que vai desistir da igreja. Vai. Né? Mas precisa ser falado. Então, é um processo e é importante a gente estar orando por isso e trabalhando nesse sentido.